falando de um assunto que é extremamente importante. Eu falo do recuo da produtividade da soja no estado do Mato Grosso. Dá para dizer que nós temos pela primeira vez uma quebra real mesmo em relação à produção do estado de Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do Brasil e, considerando como estado, é o maior do mundo, né? Ele é bem maior que os estados americanos, por exemplo, de Iowa, de Illinois, que são os maiores produtores norte-americanos. Na verdade, os dois juntos normalmente não produzem aquilo que o Mato Grosso colhe, em média, todos os anos. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Felipe Reis, da Earth Daily Agro, que participa conosco. Felipe, antes de mais nada, um ótimo 2024 para você. É a primeira vez que a gente se fala por aqui no canal do Boi neste ano, então um ótimo 2024 para você. O que não foi ótimo ou está ótimo é o fator climático que recai sobre o estado do Mato Grosso, e isso é extremamente importante porque a situação, né, a expectativa de colheita, ela vai se reduzindo, mas o mercado não tem enxergado isso, Felipe. Como é que vocês fizeram os levantamentos e a qual diagnóstico chegaram? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Feliz 2024 para você, para todos os telespectadores. Sempre um prazer participar do programa. Realmente, a gente tem uma situação muito ruim em Mato Grosso. Hoje, a nossa estimativa, a gente pode falar que ela poderia ser até mais negativa do que é. Atualmente, a gente estima um pouquinho acima de 52 sacas, tá, por hectare. A nossa produtividade está ali em torno de 3,1 toneladas por hectare. A gente poderia estimar próximo ali de 3, um pouquinho abaixo de 3, ou seja, 50 sacas um pouquinho para baixo. Ou seja, uma situação muito ruim. E quando a gente olha para o estágio da cultura, já estamos encaminhando para o fim. Então, mesmo que volte as chuvas, a recuperação ela vai ser muito limitada para Mato Grosso. Tá? Nós até temos uma perspectiva de chuvas que trará aí um alívio do estresse hídrico, que deve resultar no aumento da umidade do solo, mas isso pode colaborar de uma maneira muito limitada para o aumento da produtividade ou para a recuperação das lavouras. Até agora, o que a gente viu foram um calor intenso, umas temperaturas acima da média, e quando a gente tem temperatura acima da média, a gente tem uma maior evapotranspiração, ou seja, a umidade do solo ela cai ainda mais, e isso veio associado a um volume de chuvas abaixo da média. Então a gente teve temperaturas acima da média, chuvas abaixo da média, e essa associação trouxe então uma condição ruim para o desenvolvimento da soja em Mato Grosso. E quando a gente olha para o NDVI é o índice de vigor da vegetação. Esse índice ele tem uma alta correlação com a produtividade. Então, quanto mais alto este índice, e por mais tempo ele se permanecer alto, ele indica que a produtividade também será alta. Este ano, nós temos a curva do NDVI pior do que na temporada 15-16, um ano que também tivemos um El Niño forte, na verdade um El Niño significativamente mais forte do que o que nós estamos vendo atualmente, embora o El Niño ativo também esteja forte. Tá? Isso nos leva a crer que a produtividade, quando a gente faz uma análise da tendência, o que seria isso? A gente olha para os últimos 15 anos, qual seria a tendência da produtividade para a safra atual? A gente olha e espera que seja uma produtividade mais baixa do que 2016. Por isso que nós estamos estimando uma produtividade pior do que na temporada de 2016 para Mato Grosso especificamente. Felipe, esses números, né, e o cenário que a gente enxerga no Mato Grosso, ele também ocorre em diversos outros estados brasileiros. Eu vou destacar os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, estados produtores. Eu estou falando do Mato Grosso, que é o maior deles, é o número 1 em produção, o estado de Goiás, que é o quarto, Mato Grosso do Sul, que é o quinto maior produtor de soja do país. Mas temos visto cenários muito complicados também
no Paraná, inclusive com reduções dos números oficiais divulgados pelas instituições paranaenses, principalmente o DERAL. No Matopiba também, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, com muitas incertezas em relação à sua produção. Em relação aos demais estados produtores, nós temos um cenário tão complicado quanto o que está sendo no Mato Grosso? Se nós compararmos o percentual da quebra, né, hoje a estimativa é de que Mato Grosso apresente uma quebra em torno de 15% quando a gente considera os últimos 15 anos como tendência. Tá? Aí Mato Grosso pode ser que apresente o pior resultado. Mas pode haver, nas novas revisões que os institutos fizerem, por exemplo, vamos utilizar como exemplo a Conab, pode trazer uma redução mais significativa para o Paraná do que para o Mato Grosso. Por que para o Paraná? Paraná apresentava um bom desenvolvimento até dezembro, até a última semana de dezembro, mesmo com a seca em andamento. Né? Paraná tem registrado um baixo volume de chuvas e uma queda vertiginosa da umidade do solo desde a segunda quinzena de dezembro. Quando começamos 2024, devido a essa seca, nós já observamos uma inversão da curva do NDVI, ou seja, do índice de vegetação no Paraná. E nós hoje temos valores do NDVI menores do que em 2019, quando nós tivemos uma quebra de 10% para o Estado. Então, pode ser que haja, de outras instituições, do USDA, por exemplo, uma revisão significante, baseado não apenas na correção do Mato Grosso, né, na revisão do Mato Grosso, mas também, principalmente, do Paraná. Rio Grande do Sul é a maior incógnita ainda. Nós temos um cenário similar a 2020 e 2021. O problema é que 2021 teve uma boa produtividade e 2020 teve uma produtividade bem ruim. A diferença entre esses 2 anos foi que nós tivemos um bom volume de chuvas em janeiro, principalmente na segunda quinzena do mês, em janeiro de 2021, o que não aconteceu em janeiro de 2020. E essa seca, em janeiro, fevereiro de 2020, levou a uma quebra da safra para o Rio Grande do Sul. Então, caso a gente tenha boas chuvas no Rio Grande do Sul, claro que também não podemos ter excesso de umidade, que isso já vem atrapalhando. Tá? Caso a gente tenha chuvas, vamos dizer, satisfatórias, a gente pode ter uma boa produtividade no Rio Grande do Sul. Porém, se começarmos com uma seca intensa, a gente pode ter uma quebra de safra, mesmo que ligeira, já que a umidade do solo já está bem alta, então a gente não deve ter um cenário ruim como 2020. Tá? Então, falando agora do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul estava como o Paraná apresentando um bom desenvolvimento até um certo período de dezembro. Já na segunda quinzena de dezembro começou-se a apresentar uma piora na vegetação. E essa piora resultado da seca em algumas regiões. O norte do estado, principalmente ali próximo de Mato Grosso, ele já vem sofrendo desde o início de dezembro. E a seca veio se expandindo para algumas outras regiões. Não devemos ter um resultado tão ruim para Mato Grosso do Sul quanto para Mato Grosso, mas é possível que a gente tenha uma ligeira quebra da produtividade em Mato Grosso do Sul, sim. Goiás, ele está entre esses dois, então ele pode apresentar um resultado pior do que Mato Grosso do Sul, mas ele deve apresentar um resultado melhor do que Mato Grosso. Tá? Nós podemos ter uma quebra em Goiás significativa 5%, 7%, dependendo do que acontecer daqui para frente. Tá? Então, hoje a gente já estima uma quebra em torno de 6% da produtividade. Tá? Para Goiás, nós estamos estimando em torno de 60 sacas por hectare. Tá? E Mato Grosso do Sul, que eu não comentei, em torno de 58 sacas. Esse número pode se reduzir. Tá? É mais provável que haja uma leve redução do que aumento. E essa é a maior preocupação. Nós estamos hoje estimando a produção do Brasil em 149, um pouquinho acima de 149 milhões de toneladas, mas há um viés negativo ainda. Há uma possibilidade de cair 1, 2, 3 milhões de toneladas dentro dessa estimativa. Estamos ainda acompanhando algumas regiões como o Rio Grande do Sul, Paraná, se vai haver alguma melhora, porque a gente tem algumas previsões de chuvas, de aumento da umidade do solo, e isso pode trazer um alívio. Não vai resultar numa boa produtividade, mas pode diminuir a quebra do ciclo atual. Felipe, e aí, vendo que vocês conferiram essas produtividades de campo,
nesses estados, que são os principais estados produtores do Brasil. E eu vou te perguntar o seguinte, quando que os números foram apurados, ou como que vocês fizeram e se vocês chegaram ao número final, uma estimativa de produção para o Brasil em relação à soja? Certo, nós utilizamos no método de sensoriamento remoto para fazer a apuração, tá, dos dados. Então, os dados são atualizados diariamente. A estimativa que eu estou te passando, ela é da última sexta-feira. Então, amanhã nós devemos atualizar nosso número novamente. Essa é a boa notícia em relação à atualização dos dados, que nós temos os dados atualizados todos os dias. Então, caso haja uma necessidade de atualizar os dados hoje, a gente tem condição de fazer isso. Então, não precisamos ir a campo, de fato, ir a Goiás, ir ao Maranhão, para ver as condições que estão lá. Tá? Há uma alta acurácia dentro desses dados. E quando a gente olha para o que pode acontecer, pensando no futuro próximo, nós estamos estimando a produção nacional em 149,1 milhão de toneladas, 0,2 milhões de toneladas, há uma perspectiva de uma leve queda dentro desse número, em torno de 149 ou a 148 alto, né? 148,7, 0,8 milhões de toneladas para o Brasil. Então, a maneira como a gente estima a produtividade é através dos dados que a gente obtém de sensoramento remoto, e a nossa última estimativa está em 149,2 milhões de toneladas com viés negativo. Tá certo, Felipe Reis. Felipe, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós temos números mais baixos para a soja, nós temos a maneira como vocês fizeram, como vocês exerceram o trabalho. Aí eu te pergunto o seguinte, nós temos algumas chuvas que estão caindo, que estão previstas para os próximos dias. Em relação ao que nós podemos ver de atualização, o que pode mudar, qual é a linha de tendência que existe hoje em relação à produção de soja brasileira? Nós devemos ver novos recursos de produtividade e, consequentemente, produção, ou o cenário pode melhorar um pouco? Quando a gente olha a previsão de curto prazo, o que vai acontecer para os próximos 10, 14 dias, realmente há uma previsão de chuvas para algumas regiões, por exemplo, do Paraná, sudeste ali do Mato Grosso do Sul, e isso pode colaborar, sim, com as plantas, com as lavouras, diminuir o estresse hídrico, mas isso viria muito mais para diminuir a quebra do que para recuperar totalmente, né? Então, se nós estivéssemos planejando, por exemplo, diminuir ainda mais a nossa produtividade, essa volta das chuvas pode frear esse nosso movimento. Então, ao invés de nós diminuirmos nosso número, nós manteremos estáveis para esses estados. Então, Paraná, a gente continuaria estimando em torno aí de 58 sacas por hectare, assim como o Mato Grosso do Sul. Os dados apontam que há uma possibilidade real de diminuir para 56, 55, se essas chuvas voltarem, haverá um aumento da umidade do solo, o que pode trazer uma boa resposta do NDVI, e a gente freia essa nossa queda nesses estados. Para o Mato Grosso, a situação já é um pouquinho pior, porque já está muito tarde no ciclo, né? Eles já estão colhendo já há algum tempo, a segunda quinzena de janeiro já é bem tarde para que haja uma recuperação significativa, e hoje nós estamos considerando um número tanto quanto cauteloso para Mato Grosso, né? Estamos com uma quebra de 15%, a gente poderia tranquilamente, de acordo com os dados, estar considerando uma quebra de 17%, 18% para o estado. Então, mesmo que haja volta das chuvas, aumento da umidade do solo, isso vai servir muito mais para a gente não ir além e aumentar a quebra do que para recuperar a produtividade do estado.